Fala galera, ligado aqui no canal do VSF, chegando para mais um vídeo. O tema do vídeo agora: o Cruzeiro tem novo técnico. O português Leonardo Jardim vai comandar a Raposa. Vamos falar sobre isso nesse vídeo. Antes, aquela chance para você jogar em quem vai ser o campeão mineiro. Você tem já a análise de quem vai levar esse campeonato mineiro? É o Atlético? É o Cruzeiro? É o América? O Atlético correndo por fora? Então, vai lá na KTO, que a KTO já tem esse mercado de longo prazo para você jogar. O Cruzeiro, por enquanto, é o favorito, segundo a KTO, cotação de 2, o Atlético Mineiro 2,40, aí o América Mineiro já com 5,50 e por aí vai. Quer jogar com responsabilidade, sempre sabendo que você pode perder o dinheiro, sempre sabendo que é proibido para menores de 18 anos, então vai lá na KTO, kto.bet.br. Vai aqui no primeiro comentário fixado, só clicar nesse link que você já vai direto lá para fazer a sua jogada, sempre com responsabilidade. Estou gravando esse vídeo aqui na tarde de terça-feira, depois da confirmação de que o português Leonardo Jardim, de 50 anos, é o novo técnico do Cruzeiro. O Leonardo Jardim estava treinando o Al Ain dos Emirados Árabes e deixa o Al Ain depois de pouco tempo de trabalho, né? O Al Ain, ele chegou no Al Ain em novembro de 2024, substituindo o Hernan Crespo, que era o técnico anterior e foi campeão da Champions Asiática, e ficou apenas 15 jogos, o trabalho não funcionou, não andou. Em 15 jogos no Al Ain ele teve 5 vitórias, 4 empates e 6 derrotas. Está enrolado lá na Champions Asiática, então acabou que ele preferiu sair diante da proposta do Cruzeiro. E já foi anunciado pelo time da Toca da Raposa e vai comandar o Cruzeiro nesse ano em que o Cruzeiro pensa grande, de 2025. Como eu vi essa contratação, gostei muito, achei muito boa. O Leonardo Jardim, ele já foi pretendido, ele já esteve no radar de outros clubes brasileiros, né? O Flamengo já falou em contratar o Leonardo Jardim. Enquanto o Botafogo estava sem técnico, o nome do Leonardo Jardim já foi ventilado também. Então, é um treinador que o nome dele já passeou aqui pelo futebol brasileiro e agora, de fato, ele vai treinar aqui no futebol brasileiro. Tem toda aquela questão que a gente sempre fala, é um técnico que não tem bagagem de futebol brasileiro, mas tem muita bagagem de Europa e trabalhos bem-sucedidos na Europa. Ao chegar aqui, vai ter aquele famoso choque para se adaptar ao que acontece aqui no futebol brasileiro. Isso pode levar um tempo, menos mal que esse tempo de adaptação vai ser durante o Campeonato Mineiro, que dá uma margem ali para ele tentar entender, tentar pegar as particularidades daqui do Brasil, conhecer jogador, conhecer método de trabalho. Não tem barreira da língua, né? Afinal, também fala português. Então, eu vejo com ótimos olhos um técnico que consegue manter os seus times muito agressivos, muito ofensivos. Os times do Leonardo Jardim normalmente são times que buscam um ataque demais, e um técnico que pode funcionar muito bem com as características do elenco do Cruzeiro. Vamos dar uma olhadinha no que o Leonardo Jardim já fez na carreira. Se você pega a carreira do Leonardo Jardim como treinador, ele começa lá no Camacha em 2008, aí passa pelo Chaves, Beira-Mar, Braga, vai para o Olympiacos, fica 6 meses no Olympiacos, e em maio de 2013 assume o Sporting e fica 1 ano no Sporting. E nesse 1 ano consegue levar o Sporting ao vice-campeonato português. É um Sporting que ficou de 2002 até 2023, ou 2022, sem ganhar o Campeonato Português, quase 20 anos. E nesse meio tempo ali, na temporada que ele ficou com o Leonardo Jardim, o Sporting foi vice-campeão francês, e ele saiu, vice-campeão português, perdão, e ele saiu no final da temporada 13-4.
é, e aí com essa boa campanha de vice-campeão francês e vice-campeão português. E aí ele foi para a França, onde ele fez o grande trabalho dele, né? No Mônaco, o Leonardo Jardim ficou do meio de 14 até outubro de 18. Aí saiu e depois voltou em janeiro de 19, mas também não durou muito. Em dezembro de 19 já foi demitido. Então foram quase 5 anos treinando o Mônaco, e ali ele fez o grande trabalho dele, né? O Mônaco do Jardim foi campeão francês, superando toda o abismo financeiro que tem o PSG, e botou o time do Mônaco na semifinal da Champions, aquela Champions 16-17. O Mônaco, no meio do caminho, eliminou o Manchester City e só parou na semifinal para a Juventus, que depois viria a ser derrotada pelo Real Madrid na decisão. Então foi uma temporada fantástica dele, de um time do Mônaco que tinha como característica ser um time muito efetivo na relação de chances criadas e gols feitos. Esse time fez mais de 100 gols. Era um time muito que dava gosto de ver. Era o time que tinha o Mbappé surgindo de forma avassaladora, e era um time de muitos jovens, de muitos jogadores querendo o seu espaço, e que Leonardo Jardim conseguiu potencializar, desenvolver vários deles. Entre eles, o Mbappé. O cara que lançou o Mbappé foi o Leonardo Jardim. Identificou, queria até dar uma segurada no Leonardo Jardim, no Mbappé, só que o Mbappé foi tão avassalador que ele se escalou. Então, a partir de dezembro, ali, reta final de dezembro daquela temporada 16-17, dezembro de 16, o Mbappé atropelou e o Leonardo Jardim não segurou a fila dele. Começou a escalar e deu liberdade, e o Mbappé começou a brilhar. Mas ele desenvolveu também o Lemar, que depois foi vendido por um caminhão de dinheiro pelo Atlético de Madrid, nunca mais funcionou. Desenvolveu o Bernardo Silva, que jogava aberto pela direita, o Sidibé, o Bakayoko, que teve uma temporada espetacular pelo Mônaco, foi vendido por um caminhão de dinheiro para o Chelsea. O Bakayoko está chegando para jogar no esporte brasileiro aqui, no esporte Recife. E também teve a participação na carreira do brasileiro Fabinho, né? O volante, seleção brasileira, Liverpool, que hoje está lá no Al Ittihad. O Fabinho, ele era lateral direito, ficava entre lateral e volante, e aí o Leonardo Jardim olhou as características e falou: não, esse cara tem que ser volante, esse cara vai ser o meu volante, e o Fabinho virou um volante, inclusive um volante que saía para jogar. Então, nesse trabalho do Mônaco, o Leonardo Jardim conseguiu um time que de fato marcou, sendo campeão francês em uma semifinal de Champions. Como jogava, e eu lembro bem desse time, tinha até anotado aqui na minha colinha. Por quê? Porque naquela Champions eu comentei uns 5 jogos do Mônaco. Inclusive comentei o jogo do Mônaco na pré-Champions, antes de começar a fase de grupos. E você olhava e você falava: cara, tem time aí, tem jogo aí. E quando eu comentei, ainda na primeira fase da Champions, acho que o Mbappé não tinha nem jogado. No mata-mata ele já não tinha jogado, nem era tão protagonista assim. No mata-mata já o Mbappé jogando demais. Então eu lembro bem desse time, porque comentei alguns jogos do Mônaco do Leonardo Jardim na temporada 16-17 semifinalista. Como é que joga o Leonardo Jardim? Basicamente, ele joga num 4-4-2. Pode variar para um 4-2-3-1? Pode. Mas nesse 4-2-3-1, um dos jogadores da linha de 3 meias, 4-2-3-1, um dos jogadores da linha de 3, ele tem que ser um jogador que faça o lado, mas chegue forte na área, né? Então, essa é a característica do jogo do Leonardo Jardim. Basicamente um 4-4-2, com os pontas fazendo o papel, cabendo aos pontas o papel de armar o time, dando muita liberdade para os laterais. Os laterais nos times do Leonardo Jardim sobem para atacar, para participar com chegada forte à frente. Então o foco do jogo do Leonardo Jardim é construído a partir das pontas para dentro, dá a chance para os laterais passarem, outro ponto favorável para o Cruzeiro, né? O William e o Marlon
até vivendo uma instabilidade aí, mas são dois laterais que chegam muito à frente. Geralmente os times do Leonardo Jardim são times ofensivos, mas que não se preocupam tanto em ter a posse de bola. Se precisar trabalhar o jogo vertical, eles trabalham muito bem. O Mônaco de 17 era um time muito vertical, aproveitando o Mbappé, atacando a profundidade. Então tem essa característica. Para se defender, os times do Leonardo Jardim normalmente não são times que fazem muito o tal do perde-pressiona. No momento defensivo é normal os times do Leonardo Jardim descerem para uma linha média ou baixa e ali, na compactação, trabalhar para recuperar a bola e sair num jogo vertical. E sim, o Leonardo Jardim gosta de que os seus times construam, saiam jogando desde a defesa. E isso aí vão falar, mas é um novo Diniz. Não tem nada a ver de novo Diniz. Não tem. O Fernando Diniz tinha essa construção a partir da defesa como o conceito básico do time dele. Não é o caso do Leonardo Jardim. Ele até usa isso como uma métrica básica de tentar sair jogando para fazer o adversário subir as linhas e ele ter espaço nas costas para atacar o corredor, para acelerar. Basicamente assim que funciona os times do Leonardo Jardim. Depois desse trabalho do Mônaco, e aí eu estou deixando aqui a escalação do Mônaco, que eu peguei lá com a galera do Imortais do Futebol. Eu peguei essa imagem lá com a galera do Imortais do Futebol. Se você não conhece, imortaisdofutebol.com, um site espetacular. Esse aqui era o time que jogava, basicamente. Subasic, Sidibé, Gemerson, Glick e Mendy. Não é o Mendy que está no Real Madrid, é o Mendy que foi para o City depois. Fabinho e Bakayoko, os meias centrais. Bernardo Silva à direita, Lemar à esquerda, Mbappé e Falcão Garcia, que a gente aqui no Brasil chama de Falcão Garcia. Os dois como dupla de ataque. Era assim que jogava o Mônaco. Então, por isso que eu estou dizendo do 4-4-2, né? Então, basicamente, se você observar aqui, o Leonardo Jardim, ele pode reproduzir isso aqui no Cruzeiro perfeitamente, né? Botar ali os laterais, o William e Marlon, são laterais que vão à frente. Por dentro, ele tem uma gama de opções. Ele pode botar o Lucas Romero, fazendo o papel do Fabinho, voltando também para ajudar para a saída. Pode botar o Matheus Henrique como um lateral um pouquinho mais construtor. Se ele quiser, como lateral, como um volante um pouco mais construtor. Aberto num lado, Matheus Pereira, do outro, ele pode botar o Dudu, dupla de ataque na frente, Gabigol com um pouquinho mais de mobilidade, Caio Jorge mais dentro da área. E pode trocar também, porque os dois têm mobilidade, Caio Jorge e Gabigol. Então, dá para fazer isso perfeitamente aqui. Dá para ele, com as características de jogadores que ele tem, dá para fazer isso perfeitamente. E ainda tem Bolazzi, tem um montão de jogadores aí. O time do Cruzeiro está com um baita elenco, né? Então, por exemplo, o Eduardo talvez seja um jogador que não tenha tanta utilidade, pelo menos como esse meia, esse camisa 10 central, porque os times do Leonardo Jardim normalmente não trabalham com esse meia, tá? Esse aqui é o trabalho da vida do Leonardo Jardim. Depois que ele saiu do Al Hilal, depois que ele saiu do Mônaco, ele não teve grandes trabalhos, ou não teve trabalhos duradouros. Por quê? Porque ele ficou de junho a fevereiro no Al Hilal. Junho a fevereiro dão 8 meses. Aí ele foi para o Al Shabab, ele ficou de junho a junho, ficou 1 ano. Aí foi para o Al Rayyan, ficou de um ano também, no Al Rayyan do Catar, de junho de 23 a junho de 24. E agora ficou novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, novembro, dezembro, janeiro, março. 3 meses, né? Menos de 4 meses agora no Al Ain, dos Emirados Árabes. Então, assim, depois que ele saiu do Mônaco, ele não fez nenhum grande trabalho. Embora, no Al Hilal, ele tenha conquistado a Champions Asiática. Ele foi para o Al Hilal, chegou em junho de 21, ficou até fevereiro de 22 e ganhou a Champions Asiática. Se você for olhar aqui, o Al Hilal na primeira fase fez 10 pontos em 6,
em seis jogos fez 10 pontos. Aí nas oitavas eliminou o Steghal do Irã, nas quartas eliminou o Persépolis do Irã, as duas sem tomar gol. Na semifinal ganhou do clássico local do Al Nassr por 2-1. E aí na final fez 2-0 em cima do Pohang Steelers. Como é que jogava o Al Hilal do Leonardo Jardim? Estou deixando aqui também a imagem. Ele jogava num 4-2-3-1, inclusive com o Matheus Pereira, esse mesmo que está no Cruzeiro. Ele era titular do Leonardo Jardim no Al Hilal. Até estavam dizendo aí que o Matheus Pereira tinha brigado com o Leonardo Jardim. O Matheus Pereira já disse que não teve nada disso e tudo mais, que ele se dá bem com o Leonardo Jardim. Então, esse time do Al Hilal, ele jogava num 4-2-3-1, só que esse 4-2-3-1 ele tinha uma pegada de um 4-4-2. Por quê? Porque o cara que está aberto pela direita é o Marega, que é aquele mesmo que jogou no Porto e tudo, que era centroavante. Então, no momento ofensivo, o Marega voltava fechando pelo lado direito, mas no momento ofensivo ele virava um centroavante, ele virava um atacante junto do Gomis, aquele francês Gomis. Então, assim, era essa a pegada do Al Hilal. Então, esse Al Hilal, ele, na mão do Leonardo Jardim, ele jogava mais ou menos no 4-2-3-1, mas o normal ali tinha ali uma pegada de um 4-4-2, porque o Marega virava um centroavante na fase ofensiva. É isso que eu imagino do Leonardo Jardim no Cruzeiro. Acho que é um excelente nome de um técnico português com capacidade de chegar aqui e impor o seu modelo de jogo, de um time propositivo, de um time que vai procurar o gol e um time que tem tudo para ser muito competitivo. Nós tivemos aqui no Brasil técnicos portugueses que deram muito certo. Jorge Jesus, Arthur Jorge já foram, o Abel veio, deu muito certo e está aí. Já tivemos alguns técnicos portugueses que vieram para cá e foram um fracasso e que não duraram nada. Acho que o Leonardo Jardim, pela qualidade, pelo que ele já fez, pela quantidade, pela capacidade dele de ser autoral, pela capacidade dele de ser de trabalhar a parte didática do jogo e a parte autoral do jogo, acho que ele tem muita condição de funcionar. Gostei do nome, acho que se a gente comparar com os nomes, por exemplo, com o nome que estava falado do Renato Gaúcho, acho que o Renato poderia dar ao Cruzeiro uma relação, uma capacidade de um relacionamento talvez muito mais rápido, talvez muito mais fácil do que o Leonardo Jardim. A gente sabe que o Leonardo Jardim é um cara que cobra demais, é um cara que não é muito daquele perfil de querer ganhar o grupo o tempo todo, ganhar o grupo com papo, com a piada, e não estou aqui fazendo juízo de valor, tá? Acho que as duas coisas têm coisas importantes. Então, acho que até pelo perfil de técnico português, normalmente é um perfil de um técnico um pouco mais comedido nesse trato. O Renato daria isso, ainda mais por um grupo ali de muito jogador com muita personalidade. Acho que o Renato conseguiria levar isso bem, mas acho que no aspecto de produção do time, eu acho que o Cruzeiro... Pode ser que eu me estrepe o Leonardo Jardim de errado, mas eu acho que o Cruzeiro fez uma escolha certa, uma escolha melhor. Acho que nesse modelo de jogo aí do Leonardo Jardim, ele pode potencializar muita gente, ele pode potencializar ainda mais o Matheus Pereira, com quem ele já trabalhou. Acho que o Gabigol e o Caio Jorge podem fazer muitos gols, porque serão muito acionados. O centroavante tem um papel muito importante lá no jogo do Leonardo Jardim. O Dudu, se estiver bem fisicamente, acho que ele pode ser esse ponta que constrói, ele pode ser esse ponta que trabalha também mais por dentro, abrindo o corredor ali. Acho que ele pode funcionar. Então, acho que o que o Leonardo Jardim pensa de futebol, acho que casa com boa parte do elenco que tem no Cruzeiro. E você, o que você acha, o que você pensa
diz aqui embaixo nos comentários, no mais like, se inscreve no canal, sininho das notificações e troca aqui ideia comigo no comentário para a gente trocar uma ideia, beleza? E lembrando, fazer o seu jogo responsável lá na KTO, kto.bet.br. Não é investimento, você pode perder o seu dinheiro e é proibido para menores de 18 anos. Obrigado demais pela audiência, um abraço, tchau.